Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo de autoria do Roberto Rachevsky, O que devemos dizer às crianças sobre capitalismo e liberdade? O autor defende no seu texto que nós eduquemos as crianças desde cedo sobre as vantagens do capitalismo para a liberdade e a geração de riquezas em decorrência disso. E também sobre a virtude da verdadeira caridade, que tem de ser necessariamente, por definição, um ato privado, uma decisão individual de contribuir para o bem-estar de outra pessoa, de outro indivíduo. O mesmo Roberto Rachevsky retorna no segundo artigo com outra crítica no texto Falar em projeto de país, planejamento central é coisa de socialista. O texto é voltado a contestar a ideia de um projeto central, de uma deliberação centralizada, defendendo, ao contrário, a liberdade dos projetos individuais e que o governo só deve proteger os indivíduos das ações irracionais daqueles que agem violentamente e violam as regras. Então, para o Rachevsky, você não deve falar em um projeto central do Estado, um projeto central dos políticos, do partido governante, ou o que seja. Você deve falar apenas numa máquina de Estado que protege os indivíduos na sua possibilidade de empreenderem os seus próprios projetos, através daquilo que Hayek chamava de ordem espontânea, a gente poderia até desenvolver. Eu até desenvolvi um artigo na mesma semana apresentando um ligeiro contraponto, no sentido de que eu não penso que o conceito de projeto de país seja necessariamente esse conceito desenvolvimentista e supressor dos projetos individuais que o Rachevsky está criticando no seu artigo, mas o texto apresenta ali o ponto de vista dele, combatendo tanto essa ideia de projeto de país quanto a ideia de planejamento central, que é uma ideia unanimemente contestada pelos liberais de todas as vertentes, de todas as correntes. Sobre o confronto entre capitalismo e socialismo, que está sempre aqui na baila no nosso Instituto Liberal, nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, Coreia do Sul entre o capitalismo e o socialismo. O foco do texto está nas produções sul-coreanas que vêm ganhando notoriedade no terreno do audiovisual, inclusive no Ocidente. Ele vai dizer que a influência da cultura sul-coreana no Brasil, com filmes que criticam firmemente a sociedade atual da própria Coreia do Sul, a sociedade sul-coreana, isso criou uma espécie de batalha campal polarizada, diz o texto. De um lado, os grandiosos mestres da analogia que acham que tudo no mundo é uma demonstração do socialismo na prática, em forma de crítica. Não por acaso, diz o texto, eles enxergam marxismo até em comercial de pasta de dente. Porque se há socialismo e sorriso, se há pessoas felizes, né, só pode ser uma propaganda positiva. Se há tensão e desespero, obviamente é uma crítica. Do outro lado, uma juventude que se acha revolucionária e entende que toda crítica é inerentemente à sociedade capitalista e, ao mesmo tempo, uma defesa insólita e mal justificada da revolução. Como vizinhos ameaçados por duas nações comunistas de grande porte, a China e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul está longe, muito longe de desejar o fim do modelo capitalista. Obviamente, as suas produções audiovisuais com críticas à sua própria sociedade não estão criticando o sistema capitalista, a economia de mercado em si. Não faria qualquer sentido para a realidade sul-coreana estruturar este tipo de crítica. O que parece que os sul-coreanos estão desejando é cada vez mais a modificação do seu modelo de capitalismo, seu tipo específico de capitalismo, para uma assimilação mais ocidental de sociedade, ao invés das pesadas imposições tecnicistas da sociedade oriental. O subemprego, a estratificação social com base em vestibulares, toda aquela paranoia, aquela depressão, aquele problema todo que acomete não só a Coreia do Sul, mas o Japão também, as sociedades orientais como um todo,
aquilo ali eles podem de fato estar desejando mitigar para parâmetros mais ocidentais, para um estilo de vida mais ocidental, o que pode até ser uma mudança saudável. Ninguém está aqui fazendo campanha, nenhum liberal vive fazendo campanha pela síndrome de burnout, por exemplo. Não é essa a meta do liberalismo. Então é perfeitamente possível repensar estas bases, mas não criticar, contestar o modelo capitalista, que é a melhor forma de organização econômica que a sociedade já conseguiram desenvolver. Se o Rachevsky havia defendido no outro artigo que era preciso educar as crianças a conseguirem visualizar essas virtudes, esses méritos do capitalismo, nós temos aqui outra educação defendida pelo Rachevsky no artigo. Você luta contra a desigualdade social ou contra a pobreza? É a educação justamente que nós devemos lutar contra a pobreza e não contra a desigualdade. Até existem interpretações, e sobretudo dos chamados liberais sociais, de que os abismos, as decantações sociais profundas, por exemplo, entre as regiões mais miseráveis de um país e as regiões mais ricas, seriam um tipo de desigualdade que precisaria ser combatido. Outros apontam que a desigualdade produzida pelos privilégios do Estado também deve ser combatida. No entanto, o ponto do Rachevsky é que, em essência, a igualdade não é o objetivo maior dos liberais, não é o propósito do liberalismo que nós sejamos iguais, porque simplesmente não somos. O propósito maior é que sejamos livres e prósperos, tanto quanto possível uma sociedade diversificada em que livremente se estabeleçam as relações sociais e econômicas. E isto só se dá em um regime de economia de mercado que tende a multiplicar a riqueza, a produção de riqueza, e com isso a combater e eliminar, tanto quanto possível, a miséria, a pobreza. Este deve ser o foco, que as pessoas tenham condições dignas de vida, e não que elas sejam iguais nos resultados dos seus esforços do ponto de vista econômico. Uma pausa nessas reflexões para dois artigos que, na verdade, são citações daquela série de Heróis da Liberdade elencada pelo João Luiz Mauad. Os dois textos são dele. Primeiro, A Sabedoria de Friedrich Nietzsche e segundo, A Sabedoria de Milton Friedman. Friedrich Nietzsche é o polêmico filósofo que disse que decretou a morte de Deus. É um filósofo bastante ousado, atrevido em certos aspectos. Nascido em 15 de outubro de 1844, há muitos pontos polêmicos e criticáveis no pensamento de Nietzsche, mas é fato que ele foi um filósofo crítico do igualitarismo, do estatismo e do socialismo, que ele considerava como grandes misérias da civilização. E o economista Milton Friedman dispensa maiores comentários. O grande ícone da Escola de Chicago de Economia era um grande liberal que, inclusive, está sendo estudado neste mês de outubro de 2021 pelo nosso projeto Núcleo de Formação Liberal, um autor de suma importância para o liberalismo no planeta. Na liderança, uma reflexão novamente, mas desta vez sobre a Rede Globo. Na página Liberalismo Brazuca, a situação financeira da Rede Globo e a qualidade do audiovisual brasileiro. Na visão da página Liberalismo Brazuca, não são ações do governo, porque a gente já viu militantes bolsonaristas dizerem que Bolsonaro está derrubando a Rede Globo, porque a Rede Globo é globalista, a Rede Globo é do mal, ela é comunista, etc, etc, e o Bolsonaro está derrubando. Nada que o governo está fazendo representa pá de cal para derrubar a Rede Globo. Não é o governo Bolsonaro que está derrubando a audiência da Rede Globo, mas a concorrência produzida pelo mercado e não por qualquer governo, com os streamings, Amazon Prime, Netflix, enfim, Paramount Plus, Disney Plus e todos os outros estão ocupando o espaço que era ocupado na televisão brasileira pelas emissoras, as grandes emissoras de TV aberta. As pessoas preferem assistir a seriados, doramas, filmes disponibilizados nesses serviços de streaming a assistir novelas ou noticiários ou programas de auditório das emissoras de TV aberta. É isto que está derrubando a audiência de emissoras como a Rede Globo. A opinião
do autor do artigo é que o audiovisual brasileiro é de baixa qualidade e por isto ele perde em audiência para as séries americanas, coreanas, enfim, estrangeiras em geral. Será? Não é nosso dever aqui pontificar a respeito e decretar um diagnóstico correto sobre todas as outras explicações que podem ser levantadas. Inclusive eu pessoalmente acho que existem produções brasileiras de qualidade, embora de fato muita coisa seja perfeitamente evitável para quem tem acesso a conteúdo de mais qualidade. Mas essa discussão está aberta. O fato é que a audiência dessas emissoras de TV aberta decai em função do crescimento dos serviços de streaming, o que é produto não de qualquer ação governamental, mas das forças do mercado. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.